e você percebe que depois de 2 horas ali, mais ou menos 2 a 3 da tarde, você vai ter uma sonolência, você vai estar cheio de gases, você vai estar indisposto, você vai estar com sono. Por quê? Porque você causou uma perturbação digestiva devido à combinação alimentar errada. Isso já acontece com quem não tem gastrite. Agora imagina quem tem gastrite, quem já tem o estômago debilitado, o que é que vai acontecer? Gases. E os gases em quem tem gastrite muitas vezes vêm piores. Então tenha cuidado com a combinação dos alimentos, para ver se você realmente está combinando corretamente os alimentos. Para quem tem gastrite, o menos é mais. Quanto menos variedade, melhor. A primeira pergunta é a seguinte: Carlos, como ficar livre dos gases e distensão abdominal? Bom, para você ficar livre dos gases e da distensão abdominal, primeiramente você precisa se perguntar o que causou os gases e a distensão abdominal. Qualquer sintoma da gastrite ou da esofagite que você estiver sentindo, a primeira coisa que você tem que pensar não é em tomar algo para aliviar. Claro que você vai sim tomar algo para aliviar, mas antes de tomar esse algo para aliviar, você tem que pensar o que foi que causou esses gases e essa distensão abdominal. Descobrindo aquilo que causou, você vai tomar aquilo que vai aliviar e em seguida vai procurar corrigir aquilo que está causando os gases e a distensão abdominal. Lembra que esse princípio a gente sempre ensina para vocês aqui. Qual é o princípio? O princípio que está no livro A Ciência do Bom Viver, no capítulo 8, o médico é um educador, onde é relatado o seguinte: em caso de doença, convém verificar a causa. Os maus hábitos devem ser corrigidos, então se auxilia a natureza no restabelecimento das condições normais do organismo, que, de acordo com Arthur Gaito, lá no Tratado de Fisiologia Médica, é homeostasia. Ou seja, homeostasia é quando o seu corpo está em perfeito equilíbrio, o seu estômago está desinflamado. Mas quais são as causas dos gases e distensão abdominal? Por exemplo, uma das causas são as noites de sono mal dormidas. Quando você não dorme bem durante a noite, consequentemente, no dia seguinte, a sua produção de suco gástrico não será feita de maneira eficiente. O pH gástrico, consequentemente, ele vai ficar menos acidificante e a digestão vai ficar mais lenta. Às vezes você não vai ter uma vontade de comer logo no café da manhã. Às vezes você vai ter durante o dia uma sensação de enjoo. Às vezes você vai ter fome, mas não sente o paladar, a vontade de comer. Você sente que o seu estômago está cobrando comida, você sabe que está com fome, você até está com fraqueza, mas o paladar não chega para ter a vontade de comer. Tudo isso devido às noites de sono mal dormida, que acabam causando um desequilíbrio no sangue, ou seja, o sangue fica acidificado, e esse sangue acidificado, consequentemente, vai atrapalhar a nossa digestão, a produção do ácido clorídrico, a produção do bicarbonato de sódio, dentre outras reações que o corpo faz para poder fazer o processo de digestão. Então, observe, será que você está dormindo antes das 22 horas da noite e 8 horas por noite? Será que você está fazendo a sua última refeição, que é o jantar, depois das 18h30, 19 horas da noite, e o seu jantar geralmente tem sido um jantar pesado? Porque se essas coisas estiverem acontecendo, você estiver dormindo depois das 22, dormindo poucas horas da noite e comendo um jantar pesado, no dia seguinte você vai passar o dia com uma digestão lenta e isso vai gerar os gases. Então, procure corrigir esta questão do sono, comendo uma comida leve. Deixe para comer uma comida mais, entre aspas, pesada, né? Uma comida mais substancial, uma quantidade boa no seu café da manhã e no almoço. Deixe o jantar para comer apenas frutas ali até às 18 horas. Quanto mais cedo, melhor. Se conseguir jantar 18, melhor. Se conseguir jantar 17h30, melhor. Tá certo?
Segunda coisa, condição emocional. Muitas vezes você está com gases ou distensão abdominal porque o seu emocional está atrapalhando a sua digestão. Então, quando você, por exemplo, come muito rápido ou come naquela pressão do estresse do dia a dia, e se for um lugar que tá igual aqui em Maceió, né? Um calor constante, então imagine, né? O estresse do trabalho com aquele calor ali, aquela temperatura abafada, você comendo rápido, estressado e no calor, consequentemente você não vai ter uma boa digestão. Porque quando você come o alimento e você come no momento que você está ansioso ou que você está depressivo, consequentemente você vai causar uma alteração no seu sangue, às vezes uma elevação de cortisol, uma maior produção do ácido láctico, uma maior produção de cortisol, ácido lácteo, não lembro agora outras substâncias. E esse excesso de cortisol, de ácido lácteo, vai consequentemente causar uma alteração no seu sangue, uma acidificação no seu sangue e consequentemente vai atrapalhar a digestão. Então, trabalhe aí o seu emocional, procure mastigar bem os alimentos, né? Outra coisa também que causa gases é o fato de não mastigar bem o alimento. Combinação alimentar também é um outro fator que pode causar os gases. Então, por exemplo, você faz ou você participa do almoço em família. E geralmente nesse almoço em família você tem uma variedade grande de alimentos. Então, às vezes você, por exemplo, come ali o arroz, o feijão, a carne, a salada, né? E depois de comer tudo isso, você vai lá e você come uma fruta, ou você come um mousse, ou você come uma sobremesa. E você percebe que depois de 2 horas ali, mais ou menos, 2 a 3 da tarde, você vai ter uma sonolência. Você vai estar cheio de gases, você vai estar indisposto, você vai estar com sono. Por quê? Porque você causou uma perturbação digestiva devido à combinação alimentar errada. Isso já acontece com quem não tem gastrite. Agora imagina quem tem gastrite, quem já tem o estômago debilitado, o que é que vai acontecer? Gases. E os gases em quem tem gastrite muitas vezes vêm piores. Então tenha cuidado com a combinação dos alimentos, para ver se você realmente está combinando corretamente os alimentos. Para quem tem gastrite, o menos é mais. Quanto menos variedade, melhor. Então, tem pessoas que vai almoçar e aí coloca, vamos dizer, salada, arroz, feijão, macarrão e uma grande variedade, torta, salgada e etc. Ou quando, se a pessoa também almoça em restaurante, né? E essa grande variedade também pode causar gases em você. Outra coisa é a qualidade do que você está comendo, do que você está comendo, melhor falando. Então, o alimento que você está comendo é de boa qualidade, né? E quando eu falo boa qualidade, não é simplesmente as questões de higiene, né? Mas as questões da qualidade do alimento em si. Por exemplo, será que o nosso cuscuz hoje, por exemplo, é um cuscuz de qualidade? Ou é um cuscuz que não tem qualidade? Geralmente o cuscuz é um alimento que não tem qualidade, porque muitas vezes na fabricação da farinha de milho ali eles colocam todo tipo de milho. Eles não vão colocar só os melhores milhos, né? Claro que tem empresas que fazem de boa qualidade. E o tempo de armazenamento é muito grande ali, né? Acaba que essa farinha de milho perde significativamente a sua qualidade. Quando você vai fazer o cuscuz, você nem sente mais o cheiro do milho. Eu não estou dizendo que você não deva comer cuscuz, mas que muitas vezes você vai ter gases ao comer o cuscuz, ou sentir um empachamento, ou até dar uma prendida no intestino, não porque o milho necessariamente está causando a prisão de ventre ou gases. Às vezes é a qualidade da farinha do milho que você está comendo. Por exemplo, se você pegar e você comprar a espiga do milho,
e você tirar ali o caroço do milho, né, com a faca, bater no liquidificador com um pouco de sal, sem água, né? E você colocar essa mistura no liquidificador, esse milho, né? Deixar cozinhar, vai formar ali um cuscuz natural muito gostoso. Você pode comer com leite de coco caseiro. Ou se você comprar a espiga do milho e você fazer ali, ralar, né, esse milho seco e fazer o cuscuz da própria espiga do milho, você vai ver que o cuscuz ele tem um cheiro de milho. Você vai ver que quando você comer esse cuscuz, você vai se sentir saciado mais rápido. Você vai perceber que no outro dia o seu intestino vai funcionar como um reloginho, por o milho ser rico em fibras. E você vai perceber que você vai se sentir mais leve, ao contrário do cuscuz que a gente compra tradicional. Então aqui foi só um exemplo de qualidade. Mas, por exemplo, outros alimentos que não são de qualidade, né? A salsicha, o salame, o hambúrguer, que são carnes processadas, os biscoitos, os refinados. Então, quanto mais simples, quanto mais natural, melhor, principalmente para quem tem gastrite. Até peço que você anote essa dica aí, quanto mais simples, melhor. Então, por exemplo, se você tem a oportunidade de comer coisas simples, coma. Eu vou dar assim um exemplo para vocês. Ao invés de vocês comerem uma grande variedade no almoço, se você fizer ali uma batata doce e você cozinhar uma lentilha, comer um prato de salada, isso já é suficiente para sua nutrição ali no almoço. É uma refeição simples, né? Se você consome carnes, procurar tirar carne vermelha, que é a mais inflamatória, entre peixe, frango e carne vermelha. Tirar também as carnes de porco, salsicha, linguiça, salame, carnes processadas, crustáceos e mariscos. E diminuir aí o frango, o peixe, se você já não consome mais a carne e o frango. Toma a decisão agora de retirar o peixe. Se você já é ovo-lacto, vai para o vegetariano estrito. Se você já é estrito, faz uma experiência com alimentação crua, viva, durante 30 dias. Porque, independente da sua escolha alimentar, eu tenho alunos que têm todos esses hábitos alimentares. Tem alunos que comiam todos os tipos de carne. Carne de porco, carne processada, carne vermelha, frango, peixe, fígado, órgãos de animais, né, como coração, moela, tudo isso. Tem alunos que entraram comendo só comiam peixe, ovo, leite, outros ovo-lacto vegetariano, alunos com gastrite que são vegetarianos estritos. E também tem alunos que são crudívoros, né? E todos eles com gastrite. Por quê? Mas eu não como nada de origem animal, né? Eu sou crudívoro, só como cru. Ou eu sou vegetariano estrito, não como carne, leite nem ovos. Mas ainda assim você pode desenvolver uma gastrite, porque muitas vezes você está beliscando entre as refeições, está comendo uma grande quantidade, uma grande variedade, não está combinando corretamente, às vezes não está mastigando bem o seu alimento, às vezes uma questão de uma gastrite nervosa por causa do seu emocional, uma questão de intoxicação medicamentosa, uma gastrite autoimune devido ao uso de vacinas e antibióticos. Então, mesmo quem é vegetariano estrito pode desenvolver uma gastrite, mesmo quem é crudívoro pode desenvolver uma gastrite por não conhecer ou por conhecer e não praticar as leis da fisiologia, da dietética naturista. Outra questão também é a questão da condição do seu estômago. Então, às vezes, você tem gases e distensão abdominal porque o seu estômago está debilitado. Então, vai acontecer muitas vezes de você ingerir aveia, causar gases. Ingerir o coco, causar gases. Tem pessoas que, quando comem banana, ficam com empachamento, com gases, com distensão abdominal. Outros com o mamão, não se dá com mamão, se comer mamão passa mal. Outros com o arroz integral, ou seja, não consegue digerir bem o arroz integral, demora muitas horas. Outros com todo tipo de feijão, lentilha, ervilha, feijão preto, feijão verde, demora horas e horas para digerir.
Por que isso acontece? Porque quando você está com gastrite, você perde até 40% das funções digestivas do seu estômago. E no caso da esofagite, perde até 40% das funções de peristaltismo do esôfago. Por isso que você fica com uma sensação de bolo na garganta, tem alguma coisa agarrada na garganta. Porque seu esôfago não está conseguindo estimular o peristaltismo de forma plena, como ele foi programado para fazer, devido ao debilitamento do sangue, porque o intestino está intoxicado. Então, às vezes, a culpa não é do alimento que você está comendo, mas porque o seu corpo está debilitado e o seu corpo perdeu a capacidade de fazer a digestão, mesmo de alimentos naturais. Entendeu? Às vezes tem que passar mal quando come abacate, as frutas cítricas, né? E o que é que tem que ser feito nesse momento que o seu estômago não está conseguindo fazer a digestão de alguns grupos de alimentos? Primeiro, se for algo suportável, persevere. Eu como banana, mas eu sinto assim um pouco de dor, mas é algo suportável. Então persevere, porque logo o seu estômago vai voltar a produzir as enzimas para digerir a banana de forma plena. Se for uma dor insuportável, procure algo que você possa substituir. Se você não se sente bem ao consumir o coco, simplesmente não consome o coco. Tira o coco. Você vai usar outras frutas, outras oleaginosas, outros leites vegetais que não sejam de coco. Tem gente que troca a aveia em flocos pela quinoa em flocos, compra a quinoa em flocos, se dá bem. Tem gente que no começo não usa o limão, né? Nem o limão, nem a laranja, abacaxi, acerola, pitanga, porque essas frutas ácidas causam uma dor muito forte no estômago. Então eles usam a manga, que é menos ácida, a uva, a maçã, a banana, o mamão, o abacate, o coco, né? Tem gente que não se dá bem com uva passa, está usando ameixa. Às vezes você não conseguiu, o arroz integral não está indo bem no momento. Se for algo que está causando muito empachamento, faz um experimento, troca o arroz pela batata, ou pelo inhame, ou pela batata inglesa, ou a doce, ou pelo milho cozido, pela quinoa cozida, painço cozido, que são fontes de carboidratos para substituir a mandioca. Então você vai fazendo testes aí na sua alimentação.